Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de nós prosseguirmos aqui sobre o nosso tema de ligas de cobre, precisamos dar uma olhadinha em como ler diagramas de fase de materiais metálicos. Já fica o meu pedido aqui para você deixar o seu like, também fazer a sua inscrição e lembre-se pessoal, faça ciência, não faça guerra. A ciência traz a vida e a guerra traz a morte. Vamos lá! Pessoal, vamos lá. Você já levou, por acaso, algum equipamento eletrônico para ser consertado? Sei lá, o seu notebook ou seu celular. E quando você chegou lá, você viu o técnico desmontando o seu aparelho e aproveitando e fazendo algumas soldagens nele. Mas não sei se você sabe, circuitos impressos eles não foram feitos para aguentar elevadas temperaturas, tá? Em alguns manuais, por exemplo, se diz que circuitos impressos suportam ali por um certo tempo até a temperatura de 125 graus. Outros circuitos suportam aí 150 devido à natureza dos componentes eletrônicos. Então, como é que o técnico consegue soldar a partir de uma liga feita de chumbo e de estanho? Já que o chumbo ele tem ponto de fusão de 327,5 graus Celsius e também o estanho tem um ponto de fusão de 232 graus Celsius. É bem simples, sabe por quê? Porque com esses dois materiais ele consegue fazer uma liga com um ponto de fusão de 183 graus Celsius. Agora você deve estar coçando a cabeça e perguntando como é possível isso, como dois materiais com um ponto de fusão maior em liga, ou seja, unidos, formam um outro material que tem um ponto de fusão mais baixo que os dois originalmente. Talvez seja esperado, vou colocar um pouco de estanho no chumbo e eu vou fundir ali a 300 graus. Ou vou colocar um pouco de chumbo no estanho e vou aumentar a temperatura de fusão dele. Talvez fosse isso que nós esperávamos. Mas o que acontece é que esses dois materiais, eles formam um eutético. Então é assim que você consegue fundir uma liga a 183. Temperatura um pouco mais alta, mas o tempo de exposição do circuito é menor, garantindo a sobrevivência do seu aparelho. Beleza, Natanael, mas o que diabo é um eutético e onde eu vou encontrar essas coisas aí chamado eutético? Na verdade, você vai procurar as composições eutéticas, tá? Os eutéticos são bem interessantes, porque eles têm várias aplicações tecnológicas. Eu garanto que você hoje, se você andou por acaso de carro e viu uma tampa de bueiro, você viu o produto de uma reação eutética, ali o ferro fundido, tá? Ou então, se você realmente alguma vez aí passou essa solda de estanho em alguma coisa, você também estava trabalhando ali com um produto eutético. Bem, você vai encontrar o eutético, olha, nesses mapinhas aqui que são os diagramas de fase, tá? Esses aqui são um pouco diferentes porque estão em mol por mol, pessoal, tá? E o do estanho chumbo que eu encontrei aqui, inclusive, ainda está em Kelvin, tá? Nunca diga grau Kelvin, é apenas Kelvin. Mas onde é que você vai olhar no diagrama de fases para encontrar a composição eutética? Você vai procurar, olha, pontos como esses aqui, que eu estou apontando na setinha. Veja aqui no estanho chumbo e veja dois aqui no cobre silício, tá? Repare também, pessoal, o que acontece. Nessas composições, o ponto de fusão ela é menor do que o ponto de fusão dos materiais originais. Essa última linha, a linha que está mais em cima aqui no diagrama de fase, é a linha que separa o líquido do começo da solidificação. Sabe o que ajuda também na solidificação? Você deixar seu like nesse vídeo, que assim você me ajuda a ir um pouco mais longe. Bem, é só no chumbo estanho e no cobre silício que eu vou encontrar pontos eutéticos? De modo algum. Olha aqui no prata índio, marquei ali em vermelho, tem um ponto eutético também. Outro, o cádmio índio, tá? Quem lembra aí do Spectrum, quem é velho como eu, deve lembrar do Dr. Gori falando para liberar poluição e cádmio no mundo, tá? Então o cádmio, embora seja um metal bem venenoso, bem tóxico, junto com o índio ele tem ali um ponto eutético. O urânio e o vanádio, tá? Também tem um ponto eutético. Continuando, o ferro e o urânio. Eu sei na pele que esses caras têm ponto eutético.
inclusive um ponto eutético abaixo da linha crítica de transformação do ferro, ou seja, antes do ferro começar a reverter para austenita, ele vai, se estiver em contato com urânio, aí sofrer uma reação eutética, ele tem 2 pontos eutéticos. Continuando, o ferro e nióbio também, pessoal, tá? Repare que ele tem 2 pontos eutéticos. O carbono e o ferro, que talvez seja o ponto eutético mais famoso do mundo, tá? Ali muito presente no pessoal que trabalha com os ferros fundidos. E também o alumínio e cobre também tem um ponto eutético. Natanael, como é que eu vou procurar o ponto eutético? Me dá uma dica aí para eu lembrar do que é um ponto eutético num diagrama de fase. São as borboletas. Como assim? Repare que na forma das asas da borboleta, né? Ela vem lá de cima, encontra aqui no corpinho da borboleta e sobe. É exatamente o que você vai procurar no diagrama de fase. Repara aqui, olha, no carbono ferro, a borboleta está numa asinha aqui e tem a outra asinha dela aqui, ela está voando de lado, tá? Repara aqui agora no urânio vanádio, ela está na posição mais esquisitinha, olha. Mas está aqui também as asinhas da borboleta, tá? Repara aqui agora no ferro urânio, você também tem as asinhas da borboleta aqui, tá certo? Então dessa maneira você vai encontrar os pontos eutéticos nos diagramas de fase. Natanael, quer dizer o seguinte, que esses diagramas de fase servem para eu descobrir onde está o eutético. É um dos usos dele, tá? Há diagramas de fase, há sistemas binários, por exemplo, onde não há pontos eutéticos, tá? Então, Natanael, se não é para achar o eutético, para que eu vou utilizar um diagrama de fase? Bem, vamos começar com isso aqui, ó. Você consegue observar a solubilidade de um elemento no outro através do diagrama de fase. A solubilidade, pessoal, o conceito é o mesmo da solubilidade aí do açúcar na água, do sal na água, tá? Quanto eu consigo dissolver de um metal no outro sem que eu venha a precipitar, né? Sem que eu venha a ter a formação de outra fase. Lembra que quando você coloca muito açúcar ou muito sal na água, fica lá no fundinho, uma parte não consegue dissolver? Para os metais é basicamente a mesma coisa, só que vai formar, em vez daquele fundinho lá, ele forma uma fase secundária. Para você saber a solubilidade de um elemento do outro, está aqui no diagrama de fase. É só você observar qual é o ponto máximo onde você vai ter as ligas ainda monofásicas. Repara nessas aqui, as vermelhas aqui, ó. Aqui está indicando ali o 36,95, ou seja, eu consigo colocar até 36,95% em peso de zinco no cobre. E o 97,25 ali, olha, se você ler ao contrário agora, seria 2,75. Eu consigo colocar 2,75% em peso de cobre no zinco, de modo que eles vão manter ainda as fases originais, tá? Bem, outro uso, parece bem óbvio, e de fato é verificar quais são as fases que estão presentes para uma composição determinada e também uma temperatura determinada. Dá uma olhadinha nessas estrelinhas aqui, ó. A primeira estrelinha tem aproximadamente ali 12% de zinco. E repara que mesmo em alta temperatura, próximo de 700 graus, ela está num campo marcado apenas com o cobre. Ou seja, a fase que eu estou encontrando ali é uma fase CFC, a mesma que eu vou encontrar no cobre puro. Natanael, está me dizendo que essa liga aí com 12%, ela vai manter aquela cor do cobre, aquela cor vermelhinha, vai manter as mesmas propriedades? Não. Eu estou dizendo que a fase que você vai encontrar nele, tá, é a mesma fase do cobre, a mesma estrutura cristalina do cobre. Quando você avança ali em torno de 40%, você já cai num campo onde você não tem nenhuma marcação no diagrama, tá vendo? Quando o diagrama não tem nenhuma marcação, é porque aquele campo ele é composto pelos campos vizinhos. Como assim os campos vizinhos? De um lado eu tenho o cobre alfa, e do outro eu tenho o beta. O beta é uma fase CCC, cúbica de corpo centrado. Então a minha segunda estrela ali, com aproximadamente 40% de zinco, ela tem a fase alfa e ela tem a fase beta.
tá? E a terceira estrela está totalmente dentro ali do campo beta, aproximadamente ali 48 a 50% de zinco, ela tem apenas a fase beta, tá? Bem, nós temos aqui também outro uso, que é determinar a razão entre as fases. Nesses campos, por exemplo, onde tem duas fases, às vezes, pessoal, uma fase ela me dá uma alta resistência mecânica, enquanto a outra me dá ductilidade. Uma dessas fases, por exemplo, ela deforma por maclação e a outra deforma por deslizamento. Tá? Então pode ser interessante que eu consiga balancear o teor dessas fases, a quantidade dessas fases no meu material. E você consegue fazer isso através do diagrama de fase. Ele vai te dar qual é a temperatura, vai te dar uma noção da liga que você precisa utilizar para atingir esse balanço de fases. Se você quiser aprender a fazer isso, lembra, deixa a curtida e coloca aqui nos comentários também, tá certo? Aproveita, deixa nos comentários aí o motivo pelo qual você gosta de metalurgia ou também uma sugestão de material para a gente estudar. Também é possível com o diagrama de fase prever as microestruturas de equilíbrio. Como assim, Natanael? Que bruxaria é essa? Bem, vamos dar uma olhadinha agora em como a gente consegue, com esse diagrama, com esse mapa, prever uma microestrutura de equilíbrio. Para que nós possamos prever as microestruturas, vamos começar assim, pessoal, olha. Pega o teu diagrama e escolhe uma liga. Eu peguei, por exemplo, ali o latão 7030, tá? É uma liga de cobre com 30% de zinco, considerando apenas esses dois materiais, tá bom? Esses dois elementos químicos. E eu vou pegar ali, olha, 3 pontos. Um é a temperatura, outro a temperatura um pouco mais baixa e o terceiro já no campo monofásico, tá? E agora, olha, vamos aqui desenhar, vamos verificar o que aconteceria se eu pegasse uma amostra desse material em cada temperatura e colocasse no microscópio. Bem, pessoal, o que vai acontecer, né? Se na minha primeira linha ali eu conseguisse pegar uma amostra daquela liga e está fazendo ali, por exemplo, para uma liga com 30% de zinco. Se eu conseguisse pegar uma amostra e colocar no microscópio na temperatura mais alta lá, o que eu ia observar? Nada. Eu ia observar apenas líquido. Diagrama de fase, essa é a nossa indicação. No entanto, à medida que eu vou resfriando, eu chego na primeira linha, eu passo da primeira linha e o que eu vou começar a observar? Eu vou começar a observar a formação de alguns cristais. Vamos supor aqui que é uma nucleação homogênea. Então, vou começar a formar alguns cristais. Cristais de que, Natanael? De cobre alfa, tá? O que vai acontecendo com esses meus primeiros cristais de cobre alfa aqui? Eles são mais ricos em cobre do que em zinco, tá? Então, o líquido aqui vai enriquecendo em zinco, tá? Só que esse líquido, ele não é rico o suficiente para modificar a minha estrutura, para eu sair do meu CFC. Então, quando eu chegar aqui no último campo, o que o diagrama de fase está me mostrando? Uma fase única, correto? Se é uma fase única, eu vou ter aqui todos os meus grãozinhos, vamos desenhar aqui os grãozinhos originais, né? E eu vou ter também os demais grãos formados durante a solidificação. Lembrando que esses grãos aqui, pessoal, são grãos de cobre CFC, tá certo? A gente pode até colocar umas maclinhas nele aqui, ó, maclinha de recozimento, que seria o que a gente olharia no microscópio. Natanael, mas não tem 30% de zinco? Sim, mas no diagrama de fase diz o quê? Que aqui ele é monofásico. Então a microestrutura seria algo parecido com isso. Lembrando que a gente fez, nós pegamos o diagrama, escolhemos a liga, escolhemos as temperaturas e desenhamos a sequência de solidificação
e como seria a microestrutura. Mas será que aquilo que eu desenhei ali corresponde à realidade? Bem, dá uma olhadinha nessa microestrutura aqui, olha. A referência dela está aqui embaixo, se você quiser conferir, tá certo? Esse aí é o latão 7030, tá? Em uma condição já tratada termicamente, tá? Dá uma olhadinha lá, se você quiser conferir. Mas veja que é exatamente o que nós previmos anteriormente, um material monofásico, cheio de maclinhas, como é característico da estrutura CFC. Bem, pessoal, vamos fazer aqui agora para um material bifásico, partindo aqui, tá? Pegamos nosso diagrama de fase, colocamos aqui aproximadamente 40% de zinco, tá? E vamos pegar alguns pontos. No entanto, veja que agora eu não tenho apenas mais 3, eu tenho que utilizar aqui 4 pontos. Por quê? Porque eu vou cruzar a linha 1, 2, 3 vezes, então eu vou colocar aqui 4 pontos. Será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez vai ficar igual? Bem, vamos conferir e vamos dar uma olhadinha em como ficaria a sequência de solidificação. Então, pessoal, pegando lá agora o nosso ponto mais alto, olhando no diagrama de fase, se eu pegasse uma gotinha do material e colocasse no microscópio, o que eu ia ver? Nada, ia ver apenas líquido, assim como foi na liga com 30% de zinco. Agora, à medida que eu vou baixando a temperatura, o que vai acontecendo? Em vez de entrar num campo onde vai começar a solidificar a fase alfa, se você observar bem lá, eu vou começar a solidificar, ter grãozinhos de fase o quê? Fase beta. E é um campo bem estreito, então a solidificação ocorre até razoavelmente rápido. Enquanto aqui, olha, eu vou ter ainda líquido. Continuando, o que vai acontecer? Nós vamos passar por um campo inteiramente constituído de quê? De fase beta. Então, a minha solidificação ela vai ter se concluído aí apenas com a fase beta. Lembrando, pessoal, o seguinte, nós estamos apresentando aqui condições de equilíbrio. Então, para um tempo infinito, aqui no primeiro ponto, para um tempo infinito aqui no segundo ponto, para um ponto infinito aqui no terceiro ponto. É claro que em uma solidificação real, entre aspas, tá? Nós teríamos algo um pouco diferente. E à medida que a temperatura vai baixando, nós saímos de um ponto, um campo onde temos apenas fase beta e chegamos aonde? Num campo onde nós teremos aí fase beta ainda. Só que o que vai acontecer, pessoal? Ali naquele campo eu tenho fase beta e fase alfa. E a minha fase alfa vai precipitar onde? Nos contornos de grão, ali em torno dos contornos de grão da fase beta. Então eu vou ter ali agora duas fases. Eu vou ter a fase beta, que é CCC, e eu vou ter a fase alfa, que ela é CFC. Como eu identifico quem, Natanael? Olha para quem precipitou, quem está nos contornos de grão, tá? Então eu vou ter a fase alfa aqui, né? E eu vou ter a fase beta, que foi originalmente advinda ali da solidificação. É claro que, lembrando, a nossa temperatura ela vem descendo nesse sentido aqui, ó. Tá? A temperatura vem descendo aqui. E aqui nós estamos considerando as condições de equilíbrio. Beleza? Vamos conferir agora com as fotos da literatura. Então, galera, revisando o que a gente fez novamente, pegamos aqui nosso diagrama de fase, escolhemos uma liga aí com 40% de zinco, tá? E nós desenhamos não 3 dessa vez, mas 4 estágios da
solidificação. Lembrando que diagrama de equilíbrio, pessoal, diagrama de fase é um diagrama de equilíbrio, tá certo? Nós consideramos um tempo necessário aí para que todas as transformações ocorram em equilíbrio, tá certo? Então vamos lá, conferida. Lá nós tínhamos acabado com o material bifásico, tá? E o que é que vai acontecer agora? Olha aí, nós temos o material bifásico formado. Nós temos a fase alfa e nós temos a fase beta. A fase alfa aí é a fase mais clara e a fase beta é a fase mais escura, assim como nós tínhamos previsto, baseado no diagrama de fase. Bem, pessoal, é bem importante nós lembrarmos de uma coisa, tá? Nós lembrarmos da regra das fases de Gibbs. E quem é Gibbs, rapaz? Gibbs é esse cara aqui, ó. Esse cara era o cara. Por quê? Durante a época que ele trabalhava, por fazer as publicações dele, ele não era um cara muito conhecido, mas hoje não existe no mundo engenheiro nenhum que não conheça o nome de Gibbs. Sabe quem também pode ser o cara, ou a cara, ou seja lá o que você quiser? Você! E você faz isso deixando o seu like, se inscrevendo no canal e deixando aí nos comentários uma sugestão de material para a gente estudar. Bem, pessoal, a regra das fases de Gibbs é bem simples. P mais F igual a C mais N. É o que, macho? Ó, P vem de phases, do inglês, são as fases presentes ali no material. F são os graus de liberdade, do inglês freedom. C são os componentes e N são as variáveis, exceto a composição. Pessoal, essas variáveis aí, por exemplo, são a temperatura e a pressão, tá? Para nós não faz o mínimo sentido, para nós metalurgistas, não faz o mínimo sentido falar em pressão, tá? Existe pouca ou nenhuma influência da pressão atmosférica sobre as transformações de fase nos nossos materiais. Tanto que nossos diagramas de fase, eles contemplam normalmente composição e temperatura, tá certo? Então não fazem muito sentido a gente colocar aí a pressão como uma variável. Por isso, esse nosso N normalmente ele é igual a 1. No caso do nosso sistema binário, o que é que nós temos? Nós temos aqui dizendo que em um sistema binário sólido, nós só podemos ter essas três opções aqui, olha, por causa da regra das fases de Gibbs. Ou nós temos um material monofásico, ou bifásico, ou um ponto de equilíbrio trifásico. Natanael, eu não vi ali no diagrama de fase nenhum ponto com 3 fases, mas ele está lá. Eles estão lá, porque tem mais de um. Mas isso nós deixamos aí para uma próxima aula, para um próximo vídeo. Inclusive, também aproveita, deixa nos comentários aqui se você quer aprender quais são os outros tipos de diagrama de fase. Nós temos vários tipos de diagrama, com vários tipos de reação. Deixa aqui nos comentários. Bem, se você chegou até aqui, eu te dou o meu muito obrigado. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Para você, o like é menos de um segundo, mas para mim, acredite, é muita coisa. E faz um favor também, digita aí nos comentários sobre alguma liga específica de cobre a qual você gostaria de conhecer, ou me diz aí onde você estudou metalurgia, de qual faculdade, ou de qual instituto técnico, ou de qual escola, ou simplesmente se você é um curioso sobre o mundo da metalurgia. Fica o meu apelo de novo, faça ciência, não faça guerra e até a próxima!